Olá, eu sou Elton Simões Gomes, esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Olá, e eu sou o Diogo Cortiz. Hoje a gente fala de um assunto pra lá de conhecido do brasileiro. É o GatoNet, esse mundo paralelo de cabos, TV boxes ilegais e IPTV. E pra falar sobre isso, a gente traz aqui em Deu Tilt alguém que conhece esse assunto como ninguém, porque ele tá na linha de frente do combate ao GatoNet. É o Paulo Benelli. O Paulo é delegado de Polícia Civil e coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas, o Cyberlab, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Paulo, seja super bem-vindo a Deu Tilt e é um prazer recebê-lo aqui para conversar com a gente. Olá. Obrigado pelo convite. Diogo, Elton, fico feliz pelo convite que o Cyberlab recebeu e falar um pouco mais do trabalho do Laboratório de Operações Cibernéticas, nas suas atuações no combate à pirataria digital e outras atribuições que são do Cyberlab. Muito obrigado pelo seu tempo, Paulo. A gente vai direto pro assunto porque tem muita coisa pra conversar. Eu tô curiosíssimo. Eu também. Vamos nessa. Paulo, eu sou do tempo em que GatoNet era porque as pessoas subiam no poste de luz, puxavam o sinal de TV a cabo, porque naquela época era cabo, pra própria casa, e aí conseguiam ver a net na TV de casa sem pagar nada. Só que hoje em dia, o GatoNet, como muitas outras coisas do mundo da tecnologia, ele evoluiu. E hoje em dia ele é muito mais acessado por meio da IPTV, em TV boxes ilegais. E é com isso que as pessoas estão familiarizadas quando elas ouvem GatoNet. Isso que eu contei aqui era só pra mostrar que quando a gente chegou aqui era tudo mato, né, Diogo? Mas como é que vocês aí no Cyberlab combatem o GatoNet? Conta pra gente um pouquinho do passo a passo de quando vocês descobrem uma operação ilegal e vocês decidem fazer uma das várias fases da mais notória operação de vocês, que é a Operação 404. Olha, Elton, eu também sou dessa época, viu? Mas a tecnologia, ela tem suas nuances, ela vem para o bem e vem, às vezes, para o mal também. E aí, os piratas digitais, eles evoluíram, né? Evoluíram para, como você disse, para o IPTV, para a TV Box. E em vez de puxar um cabo do poste, colocaram servidores em outros países com filmes, com espelhos de aplicativos de televisão legal para poder realizar essa distribuição, né? E é uma distribuição organizada, com estruturas empresariais, com serviço de atendimento ao consumidor, com modos de pagamento dos mais diversos, com financiamentos e parcelamentos de pagamento. Então, é uma estrutura organizada hoje ao estilo empresarial para poder fraudar os direitos de propriedade intelectual, para poder fraudar o livre comércio, a poder lesar o consumidor. Então, hoje, se estruturou de uma maneira não só tecnológica, mas também organizada de modo empresarial para poder fraudar direitos de propriedade intelectual e causar danos ao consumidor. Hoje em dia, a gente tem a Operação 404, que ela é coordenada pelo Laboratório de Operações Cibernéticas, e é interessante frisar aqui nossa atuação quanto um hub, quanto uma coordenação que encaminha relatórios de inteligência para as polícias dos estados e para a Polícia Federal, quando tem atribuição federal. Então a gente faz o quê? Encaminha informações para que seja realizada as diversas operações. Nesse caso da Operação 404, nós recebemos informações da iniciativa privada de que está tendo esse tipo de crime, quais são os sites, quais são as IPTVs, quais são esses desvios de conduta, e a partir de então a gente consegue verificar essas informações. A gente, dentro do ambiente policial, do ambiente de policiais treinados aqui no Cyberlab, consegue verificar se há alguma imputação criminal, se há qual delito, qual conduta, colecionar materialidade delitiva
e encaminhar isso através de um relatório técnico para a Polícia Civil daquele estado. E aí, então, marcamos, né, de realizar uma operação todos juntos, né? E que foi o que aconteceu dia 27 de novembro, a Operação 404, oitava fase, né? Com mais de 44 mandados de busca, com 3 prisões preventivas, 3 prisões flagrantes, 4 prisões preventivas, 135 bloqueios, salvo engano, de sites. Então, todas as polícias agindo no mesmo dia, na mesma hora, com um reporte disparado pelo Laboratório de Operações Cibernéticas. Então, essa Operação 404 é a maior operação das Américas de combate à pirataria, que a gente coordena, que a gente encaminha os reportes para as polícias dos estados, para que a gente consiga atuar de maneira única, uníssona, contra a pirataria digital, incluindo o IPTV. E Paulo, pelo que você conta aí pra gente, a gente vê que é uma estrutura bastante organizada, né, dos criminosos em relação a isso. E quais são as estratégias e as tecnologias que vocês acabam usando para conseguir identificar tudo isso, né? Então, às vezes, servidores piratas, redes de IPTV e esses sistemas que às vezes os próprios criminosos inventam. Não, nós verificamos com os próprios servidores que hospedam, os sites que hospedam esses sites piratas, e a gente vai rastreando, né, do domínio que foi colocado até quem hospedou, por que hospedou, e vai através de seguindo esse rastro digital, né, que é deixado pelos domínios dos criminosos. E a partir de então a gente já consegue chegar na autoria de quem colocou esse site para poder disponibilizar tanto o IPTV ou disponibilizar vídeo, série, música, em um site estrangeiro, e quem foi que fez isso, né? Então a gente consegue materializar isso de uma maneira inteligível, uma maneira que a polícia lá na ponta consiga entender e consiga tomar as providências para instaurar o seu inquérito policial e as medidas cautelares de busca, prisão, bloqueio de bens. Inclusive, nessa última fase da Operação 404, tivemos vários estados que pediram bloqueios de bens, sequestro de bens, que eram adquiridos pela organização criminosa através de produtos piratas. Muitas vezes, Paulo, a pessoa que contrata um dos serviços do GatoNet acha que está falando com uma empresa brasileira, né? Sim. Mas geralmente é uma empresa que não está aqui, que talvez nem saiba com quem está lidando, ou seja, não sabe que está lidando um brasileiro. Como é que funciona essa organização internacional dos piratas que oferecem GatoNet aqui no Brasil? Não, ela é muito mais robusta do que a gente consegue desenhar ou do que o cliente imagina. Ela tem, às vezes, um serviço de atendimento ao consumidor que nem fica no Brasil, no Paraguai, às vezes, né? As caixinhas, elas não são comercializadas no Brasil, elas não são permitidas no Brasil, a Anatel não permite. Então, essas TV Box vêm de fora, né, para poder serem revendidas aqui. Então tem uma estrutura para pagamento, tem um setor de pagamento, tem um setor de atendimento ao cliente que nunca resolve nada, mas tem. Tem os setores para poder fazer a propaganda dessa TV Box, tanto nas mídias pequenas, né, como algumas páginas, como também as redes sociais. Então, tem um setor de marketing deles envolvido também. Então, é uma estrutura organizada para poder fraudar conteúdos de propriedade intelectual, para poder, às vezes, afetar o próprio usuário com malwares, abrindo backdoors, vazamento de dados. Então, essas organizações criminosas não estão restritas a um tipo de crime, estão restritas só a poder fraudar o conteúdo de propriedade intelectual ou retransmitir um conteúdo protegido por lei. Mas também tem interesse em pegar o dado daquele cliente e realizar a venda, a difusão daquele dado para negócios escusos. Ô Paulo, você mencionou que algumas das caixinhas ou atendimento ao consumidor estão lá no Paraguai. Que outro país está envolvido nessa cadeia internacional do GatoNet? Então, o que a gente consegue, as informações que eu consigo dar aqui são aquelas que a gente tem nos autos, que a gente consegue verificar, não é? Mas na literatura, né, apontam que fabricados na China e vem de outros países a fabricação dessas caixinhas. Mas ainda, muito embora a gente na apreensão a gente verifique que seja de origem chinesa, né,
a gente não consegue ainda apontar de maneira clara, então não posso afirmar isso. O Paulo não pode afirmar, mas a gente afirma, tá? Coisa de 1 ano e meio atrás, um repórter do UOL, Guilherme Tagiaroli, foi até a China para uma outra pauta, e na época eu era o editor dele e pedi: olha, a gente tem um endereço de uma fábrica que muito provavelmente é a que faz o BTV, e o BTV, só pra você ter noção, ele é o iPhone das TV Box. É assim que vende. É a boa. A boa. Não que a gente esteja fazendo alguma propaganda aqui, diga-se de passagem, mas é assim que vendem ele na Santa Efigênia. Aí ele bateu na empresa e aí a empresa deu o catálogo pra ele, sabe? Ficava na periferia de Shenzhen e tal, não sei o quê. Aí quando começaram a perguntar demais pra ele o que ele queria fazer lá, ele tomou o caminho da roça e se mandou. Direto para o aeroporto. Muito bom, Elton. E, Paulo, agora a gente estava falando dessa questão internacional, mas quando a gente olha para dentro do Brasil, para o nosso cenário doméstico, aqui você já começou a comentar que tem uma articulação com diferentes órgãos, né? Então, às vezes, algum ministério, Anatel, Polícia Civil dos estados. E como que funciona essa coordenação? Porque eu imagino, e aí, como apenas um cidadão e curioso sobre o assunto, às vezes tem uma denúncia que a pessoa faz ali na Polícia Civil, e como que essas informações elas são combinadas pensando nessa estratégia de combate? Então, nessa estratégia de combate da Operação 404, a gente foca com as próprias indústrias, né? Com as próprias associações de proteção à propriedade intelectual, aos direitos do autor. Então, são várias associações que preparam representações e encaminham aqui para o Ministério da Justiça, para o Laboratório de Operações Cibernéticas, informando que tem esses sites, né? Então, não é o cidadão comum, não é o Diogo que encaminha, né? É a própria associação que coletou e falou: olha, esses sites são os sites de TV Box pirata que estão usando falsamente ou ilicitamente o meu conteúdo. E a partir de então a gente começa a fazer um relatório e analisar o que foi encaminhado pela associação. Então, e aí a gente consegue chegar na autoria e aí encaminha para o Estado. Então esse é o fluxo que a gente desenha e todos cumprem no seu mesmo dia. Eu imagino que o combate ao GatoNet deve ser um jogo de gato e rato, né? Vocês correm atrás desse rato, ele foge para outro lugar, ele desenvolve novas estratégias e por aí vai. Como é que é combater essa hidra digital, que é aquela figura da mitologia, cortava a cabeça, surgia outra, cortava uma terceira, surgia outra, ia surgindo, ia surgindo. Vocês já derrubaram um site que dali a pouco vocês encontraram o mesmo site aberto? Como é que é esse movimento? Não gera uma frustração, não? Elton, eu vou aproveitar essa informação disso da Hydra para poder falar de uma operação da Argentina, né? Da operação Hydra de Lerna, que foi realizada na Argentina, que ela derrubou o My Family TV, que era um dos principais canais de TV box, TV pirata da Argentina, que tinha muito brasileiro que utilizava, né? E o nome da operação foi exatamente esse, né? Hydra de Lerna, porque cortava uma cabeça, surgia de outra, né? Esse My Family TV, ela veio de outro serviço de TV box da Argentina que migrou para ele, né? Mas não gera uma frustração porque a gente consegue mostrar o impacto, né? Mostrar que aconteceu uma ação, desarticular aquela cabeça, a gente desarticulou, vamos para a próxima, né? Então, a gente teve, antes da 404, um alinhamento, uma conversa com a Polícia Federal Argentina e com a Fiscalia de Buenos Aires, que atuaram nessa operação Hydra de Lerna, que mostrava exatamente isso, né? A migração de um núcleo criminoso para outro núcleo criminoso de IPTV, e que normalmente se estruturou de maneira organizada, numa estrutura empresarial, num bairro nobre, alugando um prédio de 4 andares, com diversos setores e departamentos, mas na operação, tanto a Polícia Argentina quanto a Fiscalia conseguiram bloquear e realizar algumas prisões, e bloquear os sites e bloquear os valores e bens. É um jogo de gato e rato, mas a gente não fica frustrado. Tem uma máxima que a gente costuma falar, que se ninguém enxugar o gelo, todo mundo morre afogado. Então, a gente continua nessa luta, e o mais importante, né, é seguir todo mundo no mesmo caminho. Os estados estarem junto,
o Ministério da Justiça tem uma posição clara, as empresas estarem conosco, então todo mundo caminhando no mesmo sentido mostra uma posição clara do Estado de que não vai tolerar esse tipo de crime, não vai tolerar esse tipo de infração. Esse jogo do gato e rato é engraçado porque às vezes o gato ainda é mitidão, porque eu tava lendo uma matéria uma vez tinha um estúdio, um dos grandes estúdios dos Estados Unidos que tem uma empresa contratada, né, para fazer mapeamento e tirar esses conteúdos ilegais do ar. E aí eles entraram, então, com um pedido de takedown de uns conteúdos, acho que em várias plataformas. Só que o grande lance é que esse estúdio tinha um filme que a tradução do nome era igual a um filme de um outro estúdio. E aí o que aconteceu é que eles pediram para tirar o filme do outro estúdio. E o que aconteceu, aí que entra o mais curioso, é que os donos do site entraram na justiça americana contra o estúdio, falando que eles estavam tirando liberdade de expressão, porque estavam mandando tirar conteúdo que nem era deles. Então, aí tiveram que notificar o outro estúdio pro outro estúdio entrar na ação e pedir para tirar o conteúdo. Então isso mostra a ousadia também dessa turma. Ô Paulo, mas assim, quando a gente tá conversando com as pessoas no dia a dia, muita gente, assim, acha que o GatoNet é um jeitinho, né? O jeitinho e tal, mas não entende que isso realmente é um crime, né? O que faz o GatoNet ter, né, essa ação, inclusive essa atenção do próprio Ministério da Justiça e Segurança Nacional? Conta pra gente, inclusive, pra gente levar essa mensagem para uma audiência mais ampla. Não, com toda razão. A pessoa fala, poxa, é um conteúdo de um streaming, o streaming tá caro, eu quero pagar mais barato. Mas, na verdade, quando a gente verifica, tem um estudo da Associação de Música e de Música que fala que quem mais pirateia música é quem está na classe C e B. Então, quem tem condição de pagar por um serviço de streaming de música. Da mesma forma, a questão de IPTV. Então, as pessoas querem, às vezes, pagar mais barato, querem evitar pagar os diversos serviços de streaming, mas aqui querem optar pela IPTV, achando que é um jeitinho. Mas, na verdade, ela está afetando, primeiro, toda a cadeia de indústria de produção de conteúdo, seja de música, seja de filmes, seja da própria TV. Então, você afeta milhares de empregos, afeta diversas cadeias, não é só aquele estúdio, não é só aquele canal, não é só aquele conglomerado que é afetado as pessoas que trabalham nele. E dependem daquela remuneração do pagamento para aquele serviço, né? E isso no campo econômico, no campo do direito à propriedade intelectual, tem essa situação. Mas também tem crimes contra o próprio consumidor. Aquela pessoa que está comprando o seu IPTV ali de uma maneira que ele acredita está sendo esperto, né? Ele acaba optando por um serviço onde não tem nenhuma proteção, nenhuma garantia quanto ao consumidor. Você não tem, se o IPTV cair, for derrubado pelo Ministério da Justiça e pelas polícias, não vai ter nenhum retorno. Teve muita gente que ficou sem ver a final da Libertadores. Nossa operação foi dia 27. Então, não tem saque que dê jeito, né? Alguns palmeirenses agradecem, viu? Não, mas a gente foi estrategicamente pensando nisso. Teve o lançamento de um seriado famoso também, que era marcado no dia seguinte. Então, foi estrategicamente marcado para a pessoa poder... Stranger Things, vamos dar nome aos bois. Exato. Coisas então, estranhas aconteceram antes de Stranger Things chegar. Exatamente. Coisa estranha é ao se ligar a sua televisão de IPTV e não funcionar, né? Então... Mas é nada mais estranho se você pagou por um serviço não homologado, um serviço que não era o correto, que não remunerava o artista, nada mais certo do que acontecer de não ter o sinal. Então, o consumidor, a gente está tentando proteger também o consumidor desse tipo de prática predatória, desse falso barato que acaba saindo caro. Não, o terceiro ponto é a vulnerabilidade, né? Tem alguns estudos da Anatel que apontaram o quanto essas TV Box elas são nocivas à sua infraestrutura de internet, ao seu Wi-Fi, aos seus dados, a própria... ela abre brechas, tem malwares instalados, backdoors, que permitem
é que a sua internet seja acessada indevidamente. Então, ela abre vulnerabilidades na sua internet para futuros hackeamentos, além dos dados que você forneceu ao serviço do IPTV, que geralmente são vazados. Então, você tem N prejuízos que acabam saindo muito mais caro para você depois. É um jeitinho que sai bastante caro, hein? E falando nisso, a gente não tratou aqui, mas as TV Box ilegais, que são o aparelho que conecta o brasileiro ao GatoNet, ao serviço do GatoNet, que fica lá na Sim. nuvem, ele é ilegal porque ele não é homologado na Anatel. Sim. Ano passado, eu dei um pulinho num dos institutos que faz homologação. Eu conversei com alguns técnicos. Fui lá no CPQD. E aí eles mencionaram... Foram eles os responsáveis por fazer desses vários testes. E aí eles mencionaram que eles já avaliaram como que a TV Box se comporta em relação aos outros equipamentos de radiofrequência. E aí eles disseram que assim que eles abriram aquela caixinha, a radiação foi tão grande que uma antena que estava próxima... caiu o sinal de celular dela. Ou seja, é um aparelho tão perigoso e ele está tão em não conformidade com a tecnologia brasileira que é capaz de você causar um apagão na sua região, caso você esteja usando. Aí a pessoa liga lá na tela e fala assim, o meu sinal de celular caiu! Ah, claro, tem que ir a Vivo, não sei... Na verdade, talvez possa ser uma dessas interferências. Mas, Paulo, enquanto você estava contando aqui sobre as várias ações do Laboratório de Cibernética do MJSP, eu fiquei pensando se as pessoas do seu entorno sabem o que você faz, sabe? Se elas têm conhecimento de que quando cai a TV Box delas, caso elas usem, é você o responsável. E como que elas reagem? Elas ligam para você e falam assim, Paulo, de novo? Esse negócio de operação 404... Mas antes da Libertadores, Antes Paulo, da Libertadores, antes de Stranger Things... Fizesse na segunda, pô. Pois é. Não, na verdade é uma ação conjunta, né? O Laboratório de Operações Cibernéticas, ele é uma das engrenagens, né? Ele faz parte da coordenação dessa ação, e ele que repassa para as polícias, faz esse relatório de inteligência, é uma das engrenagens que está junto à indústria, que está junto às polícias civis, está junto à Anatel, Ancine, outros órgãos públicos, para poder realizar esse resultado, né, que é da maior operação de combate à pirataria digital das Américas. Ô, Paulo... Então, não se faz sozinho, acho que essa que é o ponto central e o mais interessante. Ô, Paulo, não que eu use e não que eu conheça pessoas que usam GatoNet, mas... Vocês têm ideia... tem até amigos que são. Vocês têm ideia de quando as operações vão acontecer, né? Dá para eu ligar para você e perguntar se vocês vão fazer antes de um jogo importante, só para avisar um brother aí para ele ir pro bar, para ele contratar um serviço legal, ou é uma coisa assim completamente sigilosa? Vocês sabem no dia? É a operação policial, né? Nós, do Laboratório de Operações Cibernéticas, a gente sabe, né? A gente que programa, a gente que alinha com os estados, né? Os dias que ficam melhor para todos os estados conseguirem cumprir, alinhar todas as federações, todas as polícias civis das federações, né? Essa teve 15 polícias civis envolvidas, essa operação da fase 8. Né? Então, alinhar com 15 PCs, né? Todas as PCs sabiam, a gente conseguiu alinhar a data com todos, então mas a gente ainda trata como uma operação policial a nível nacional, e como toda operação policial, há o sigilo envolvido. Ô Paulo, e a gente estava comentando agora há pouco, né, de que as pessoas não têm a percepção do impacto que isso traz para a sociedade, né? E um dos impactos é econômico. Então, obviamente, isso fere as empresas que são donas ali, que produziram aquele conteúdo e estão comercializando, mas, de certa forma, impacta até o Estado, porque se as pessoas não estão assinando streaming, paga menos imposto, né? Isso impacta até o nosso cofre da União. E hoje vocês têm uma perspectiva, se existe algum estudo que mostra qual que seria o tamanho desse rombo, assim, alguma estimativa? Não pelo Laboratório de Operações Cibernéticas, né? Já que nossa atuação ela é mais voltada para a inteligência no âmbito policial, né? Então a gente não tem essa mensuração e essa resposta, mas o que você apontou tem completo nexo. A partir do momento que aquele serviço de streaming deixa de receber valores, paga menos imposto, né? E aí, evidentemente, tem menor arrecadação e menor investimento em saúde, educação.
Legal. E agora eu vou inverter a pergunta, assim. E vocês têm alguma perspectiva do quanto esses grupos eles conseguem arrecadar oferecendo esse tipo de serviço? Então, a gente tem algumas informações que foram pontuadas por inquéritos policiais desenvolvidos pelas delegacias, né? Como consequência da Operação 404, toda a ação realizada por uma polícia vai ter uma busca e apreensão ou um bloqueio que está materializado, está calcado em uma ordem judicial. Consequentemente, vai ter um inquérito policial que vai apurar aquele crime de crime contra a propriedade intelectual e associação criminosa, organização criminosa, lavagem de dinheiro e alguns outros crimes ali que aquele inquérito policial deve abarcar. Dentro daquele inquérito policial vai seguir depois os dobramentos. Um deles é quanto cada serviço de Gatonete, ou de streaming falso, ou de qualquer outro tipo de pirataria digital estaria lucrando, né? Teve um serviço nessa operação da fase 8, salvo engano, tinha um serviço que lucrava 1,5 milhões por mês. Nossa. Né? De acordo com uma polícia que nos alertou depois no curso do inquérito policial, desdobramento da 404, falou que um desses serviços de TV Box ilegal faturava isso só naquele estado. Nossa, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E essas pessoas ficam ricas, né? Porque eu imagino que quando as polícias que vocês auxiliam com inteligência vão fazer a apreensão, eles não chegam na casa do cara e apreendem um clipe de papel e uma cueca furada, né? Não, muita coisa. Não, tem inclusive, carros de luxo que foram apreendidos decorrentes da fase 7 da operação, salvo engano, né? Teve um estado que, ao receber nosso reporte de informação, verificou o padrão que o alvo morava, foi fazer um levantamento patrimonial do alvo, e lá viu carros de luxo, condomínio de alto padrão, e realizou, claro, a busca e apreensão na residência e o sequestro daquele carro, que era produto daquele crime. Ô, Paulo, eu sou da periferia, que carro de luxo que é? Porque pra mim luxo é uma Areia 2004, tá ligado? De que carro de luxo você tá falando? Salvo engano, foi um Audi, né? E um Audi, eu não me lembro o modelo, mas era a foto que foi encaminhada aqui pela Polícia Civil, foi bem expressiva, né? Uhum. Agora mudando de pato pra gato, nossa, foi horrível esse trocadilho com o Gatonete. Pra gato foi horrível. Mas o Gatonete também financia o crime organizado, para além dessas organizações internacionais que a gente já está mencionando aqui. Tem alguma conexão entre o dinheiro do IPTV pirata e outros tipos de crime? Então, Elton, que eu posso afirmar o que a gente conseguiu consubstanciar nos nossos relatórios técnicos, não é? A gente não conseguiu verificar essas vinculações aqui no nosso relatório da 404, fase 8, tá? Então, o que a gente conseguiu verificar foi a autoria, o domínio, como realizar o bloqueio, como derrubar, né? Por enquanto, esses alvos da 404.8 estavam muito mais ligados a uma estrutura criminosa, ao modelo empresarial que se autossustentava. Mas não conseguimos ainda apontar ou ligar com facções criminosas, outro tipo de organização criminosa. E, Paulo, eu vou voltar de novo nesse aspecto, acho que da gente entender como a sociedade se relaciona com o Gatonete, porque acho que isso é tão importante para a gente levar essa mensagem para as pessoas. Porque é isso, né? Muita gente acha que é o jeitinho, ou acha que é inofensível, assim, qual que é a maior falácia que você ouve, assim, sobre o Gatonete, ou que tentam criar uma narrativa sobre um efeito menos nocivo do Gatonete? Não, a maior falácia que a gente escuta é, poxa, a polícia podia estar se preocupando com tanta coisa, está se preocupando com esse desvio, esses R$10 que eu pago para o streaming tal, para Gatonete, que esse dinheiro nem vai deixar aquele streaming mais barato, mais caro ou mais rico, né? Então, mas a gente sabe que não é só isso, é uma cultura criminosa que a gente quer combater. Não é só, uma pessoa só deixar de pagar, não é só isso. É uma cultura com várias pessoas deixando de pagar o direito do artista, pagar o direito daquela propriedade intelectual, deixar de realizar arrecadações, aquela pessoa se tornando vulnerável para malwares, para backdoors instalados, para causar uma possível
pane ou desestabilização do sistema de telecomunicações locais. Então, há muito mais, vários crimes envolvidos nesse ecossistema digital do que você só deixar de pagar um streaming. Ô Paulo, quando você contava um pouquinho sobre a operação lá na Argentina, a Operação Hydra de Lerna, você mencionou que a Fiscalia de Buenos Aires e o Ministério Público, se eu não me engano, da Argentina, entraram em contato com vocês aí do Laboratório Cibernético para analisar como poderia ser feita essa ação. Conta um pouquinho para a gente sobre como foi isso e se o Brasil tem um dedinho nessa operação, porque muito brasileiro ficou incomodado com My Family, sim. My Family Cinema saindo do ar. E também me conta o seguinte, o Brasil virou referência mundial no combate ao GatoNet? Vamos lá. Primeiro, assim, a operação foi da Fiscalia. A Fiscalia é o Ministério Público, né, de Buenos Aires, junto com a Polícia Federal Argentina. Foi uma operação deles, claro que eles depois conversaram, a gente sempre tem, antes da 404, a gente conversa sobre os casos, sobre os resultados e sobre os modos de enfrentamento que eles realizaram lá, e a gente conversa sobre os modos de enfrentamento que a gente realiza aqui, para poder trocar boas práticas com todas as polícias, porque é um combate mundial a esse tipo de crime, né? Então a resposta também tem que ser alinhada mundialmente com as boas práticas. Então, nesse caso da My Family Cinema, foi restrita à Argentina, eles tomaram as providências. No Brasil não teve dedo nosso, mas a gente depois trocou boas práticas e aprendeu com eles e repassou nossas impressões da operação deles. Mas já complementando, né? Eles participaram conosco da 404 com alguns alvos, né, lá na própria Argentina, que inclusive alguns alvos ligados a My Family Cinema, né? Cada polícia tem a sua autonomia, né, para cumprir o seu alvo, o modo de cumprir o seu alvo. E a polícia e a Fiscalia Argentina tinham sua autonomia para realizar os seus cumprimentos. Também no dia da operação, realizaram alguns alvos ligados ainda ao My Family Cinema, e aí para poder fazer o resultado conjunto. Mas é um debate que a gente sempre coloca de nível nacional. Eu acabei perdendo a segunda pergunta que você passou. Se o Brasil virou um case, virou uma referência. Sim. Na questão de congregar todos no mesmo campo, na mesma página, colocar a iniciativa privada, colocar o próprio Ministério da Justiça, colocar as polícias civis e colocar outros países para colocar para o debate e coordenar isso de uma maneira conjunta. Nesse ponto, nós somos referência, porque nós conseguimos colocar todos na mesma mesa para debater o problema e para poder seguir adiante. E muito embora a gente estava conversando um pouco antes, né, Elton, que é a passo de formiga, mas uma direção junta, e caminhando junto, né? Se a gente quer ir mais longe, a gente corre todo mundo junto. Então, essa é a ideia. Todo mundo está trocando as boas práticas de diversos países, congregando essas boas práticas e alinhando para ações futuras. Ô Paulo, como você bem colocou, o Brasil virou uma das referências nesse combate, né? Então, inclusive conseguindo articular em diferentes níveis. Mas o que levou o Brasil a enfrentar realmente esse problema? Foi o tamanho do mercado que isso foi tomando, dessa penetração na sociedade, ou foi também uma demanda da própria indústria criativa? A própria indústria criativa chegou a apontar para a gente o tamanho do mercado. Olha, o mercado brasileiro, ele para IPTV ilegal, ela está gigantesca. Aqui o mercado que o IPTV ilegal está ocupando. A indústria mostrou para a gente. E a gente, a partir de então, vendo o tamanho do problema e vendo essa demanda que a indústria apontou, a gente conseguiu realizar a atuação e gerir a 404 desde a sua primeira fase em 2019. Um detalhe sobre esse tamanho do mercado brasileiro é que essa operação na Argentina, a Hydra de Lerno, ela derrubou o My Family Cinema, que tinha 4,2 milhões de clientes brasileiros. Nossa, é muita coisa, cara. É tanta coisa que, se ela fosse uma operação legal, ela seria o maior serviço de TV paga dentro do Brasil, sabe?
Mas a Operação 404, ela teve várias fases. A gente está conversando aqui da 8ª fase, que aconteceu em novembro do ano passado. Aqui já está no futuro, Paulo. Mas me desculpando com o trocadilho, cara. Qual que foi o pulo do gato que vocês aí do Laboratório de Cibernética fizeram para que essas operações fossem tão efetivas? Tem alguma tecnologia, algum método de coerção à atividade criminosa que fez com que isso fosse um esforço tão duradouro? Na verdade, é uma sinergia muito boa com as polícias civis, né? São as parceiras de primeira hora que a gente teve para a Operação 404, e a adesão deles, e entender essa demanda, e entender quanto nocivo é a pirataria digital. Então, a parceria com as polícias civis, que vem desde 2019, desde a primeira fase, ela é o braço forte dessa operação, e ela que consegue sustentar essa operação até essa fase 8, a fase apoteótica que a gente chama aqui, que conseguiu esses resultados todos. Eu posso dizer que o pulo do gato é a articulação entre todos os envolvidos, entre, novamente, o Ministério da Justiça, as polícias civis e a iniciativa privada. E quando a gente olha para o mundo, Paulo, existe algum esforço de colaboração entre os países, algum fórum onde acontecem discussões sobre esse problema? E se há alguma coisa que o Brasil já inspirou lá fora de combate a esse desafio, a esse problema, a esse crime? E se há coisas também que o Brasil se inspirou de outros países que também vivem esse problema parecido? Frequentemente, Diogo, a gente frequentemente conversa com os outros países. Nós temos anualmente uma mesa redonda, um round table, onde sentam observadores dos Estados Unidos, observadores do Reino Unido, observadores da Argentina, do Paraguai, do Equador e, esquecendo algum país, do Uruguai, para debater sobre como está a situação da pirataria digital naquele país, como está a situação do TV Box ilegal naquele país, para a gente poder alinhar as melhores práticas. Então, todo ano, pós-404, sentamos todos ali e a gente aponta. Acertamos na 404 nisso. A Argentina acertou na Operação Hidra de Lerna nisso. Como é que a gente pode afinar e trabalhar as melhores práticas? E isso tem sido resultado, porque desde 2019, uma operação é maior que a outra. Então a gente consegue ter uma assertividade maior, tanto no rastreio, uma influência, né, uma resposta maior dos provedores estrangeiros que estão entendendo a dimensão do problema da pirataria digital, bem como uma adesão maior das polícias civis. Então, a gente tem conseguido alinhar com todos esses países anualmente as melhores práticas. Ô Paulo, eu sei que você já mencionou que o pulo do gato De novo, Elton? De novo, eu sou um criminoso reincidente em piada ruim. Que o pulo do gato do laboratório cibernético é essa coalizão, é colocar todo mundo na mesa, polícias civis estaduais, os vários ministérios envolvidos, as agências. E essa é a tecnologia, por assim dizer, que fez com que a Operação 404 fosse tão bem sucedida. Mas durante essas mesas redondas com os vários representantes de países que você mencionou, tem alguma tecnologia, tem alguma técnica, algum método que foi criado aqui e eles olharam e falaram assim, pô, cara, a gente não estava pensando nisso. Explica mais que a gente vai implantar. Teve alguma coisa que rolou nesse sentido? Tivemos algumas inovações. Toda 404 a gente tem um pulo do gato ali que a gente consegue detectar, né? Por exemplo, lojas de app pirata, né, que a gente tem verificando que está difundindo conteúdos de streaming falso ou algum outro conteúdo de pirataria digital dentro de apps, né? Por exemplo, o Brasil conseguiu identificar malwares dentro desses apps piratas, então a gente conseguiu passar isso para outros países. E alguns APKs de aplicativos também, né? Além de lojas de app piratas, alguns APKs piratas que serviam para pirataria digital, a gente conseguiu identificar também. Então são várias novidades, né? Que a gente conseguiu detectar por aqui e repassar aos países. Ô Paulo, e o CyberLab não trabalha só com o GatoNet?
Imagino que trabalha com Não, outros não. temas, né? E Você vai fazer pergunta de outros assuntos? por quê? Você quer falar do pulo do gato? Eu quero dar um pulo do gato pra outra coisa. Porque aí eu vou comunicar agora que acabaram os trocadilhos sobre gato. A partir de agora não faço mais trocadilhos sobre gato. Bom, vou fazer o último, Elton. Vou fazer o último aqui. Por favor. Só, o pulo do gato em si é sangue, suor e lágrima. É Ok. analista nosso se dedicando, rastreando, verificando qualquer vestígio digital que a gente possa chegar na autoria. Então, há alguma tecnologia envolvida, um super software que chega rastreia o domínio e chega no autor? Não. Há ao sangue, suor e a lágrima do analista e consegue, ao final da 404, encaminhar todos os relatórios técnicos para cada polícia com um grau de assertividade elevado, mas a partir da expertise, do conhecimento agregado, com o tempo de 404 que a gente teve e com uma equipe maravilhosa que é a equipe do CyberLab, que se dedica ao que faz. Boa. E agora, Paulo, vamos falar sobre o CyberLab, então. Pensando assim, quais outros tipos de crimes que vocês combatem ou ações que vocês estão olhando com cuidado dentro do CyberLab? Não, perfeito, Diogo. Então, interessante apontar, né? O Laboratório de Operações Cibernéticas, ele é uma coordenação que, muito embora composta por policiais, a gente não faz uma investigação judicial, a gente faz um reporte de inteligência para os estados. A gente informa os estados de crimes praticados no ambiente digital. E assim, a gente busca a autoria dentro de fontes abertas, dentro do nosso limite de inteligência na autoria e encaminha para os estados essa informação desse crime digital praticado. E nós temos aqui no CyberLab diversos núcleos, né? O núcleo de combate à pirataria digital é só um, né? É famoso em razão da 404, mas a gente tem o nosso núcleo de combate a crimes de ódio no ambiente online, né? Que a gente atua na Operação Escola Segura, nós somos o ponto central da Operação Escola Segura, que realiza reportes para os estados de crimes de extremismo juvenil, geralmente vinculados a ataques às escolas e crimes contra o ambiente escolar, né? Então a gente tem essa atuação muito forte nesse sentido, é uma das nossas principais operações, que é realizar essas difusões. Nós recebemos informações de plataformas digitais quando há um comentário, uma suspeita, alguma coisa que possa caracterizar crime de ódio no ambiente online, diversas plataformas, e aqui a gente informa Discord, Meta, TikTok, Instagram, Meta como geral, né? Instagram e Facebook, então diversas plataformas nos encaminham os reportes e daqui a gente consegue chegar no possível autor desse crime de ódio digital, seja uma ameaça de algum atentado, de alguma coisa contra o ambiente escolar, contra algum tipo de minoria. A gente consegue verificar esse crime de ódio digital, identificar quem que é e encaminhar para o Estado realizar a atuação devida. Então, frequente você jogar no Google ali, você vai ver a atuação no Laboratório de Operações Cibernéticas, você vai ver muita operação dos estados contra grupos extremistas, quando jovens extremistas planejavam um atentado, alguma coisa contra a escola, que foi o Laboratório de Operações Cibernéticas que conseguiu alertar o Estado para aquela Polícia Civil realizar a sua atuação de repressão. Um pouquinho antes de entrar nessa conversa, a gente estava elogiando o nome Operação 404, porque diz respeito a quando um site sai do ar, e aí vocês trouxeram isso para simbolizar o serviço que vocês estão prestando à sociedade por aí. E você mencionou que há alguém dentro do CyberLab que é a pessoa que dá nomes de operações. E recentemente ele deu um nome para uma operação que juntou bastante gente lá, que diz respeito, que envolveu um show em Copacabana. Conta pra gente que operação foi essa Foi a Operação Fake Monster, né? Que foi desencadeada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nós recebemos a informação de que alguns jovens planejavam jogar coquetéis molotovs durante o show, no público, né? Em relação ao extremismo contra pessoas de gênero diferente.
Então eles queriam jogar os coquetéis Molotov durante o show, a gente detectou, aliás, a plataforma nos informou dessa possível atividade e a gente conversou com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e encaminhou para eles um relatório com a identificação desses possíveis autores e sugeriu o nome da Operação Fake Monster, né, que foi muito elogiada, tiveram muitos comentários sobre a operação e sobre o nome da operação. E é Fake Monster porque a gente tá falando do show da Lady Gaga, e os fãs da Lady Gaga são Exatamente, conhecidos como exatamente. Little Monsters, os monstrinhos. Mas Exato, no caso aqui, os exatamente. monstrinhos eram outros, né? Era a galera que queria jogar coquetel Molotov em quem tava ali pra curtir e ouvir uma música legal. E aí, nesse caso do Fake Monsters, você teve um aviso das próprias plataformas que conseguiram identificar isso? Exatamente. As próprias plataformas identificaram, sim. Então, as próprias plataformas elas remetem de maneira proativa quando tem um comportamento suspeito ou que possa ter violado a sua política de plataformas ou violem a lei local. Eles encaminham reportes e falam, olha, o usuário X fez esse comentário. A partir de então, cabe ao CyberLab achar o usuário X, né? E aí você identificar e encaminhar para aquela polícia. Tudo isso em regime de urgência, quando envolve criança, adolescente, envolve risco à vida, a gente atua de maneira emergencial. E além de receber esses relatórios do CyberLab, das plataformas, o CyberLab também realiza, por exemplo, o monitoramento dessas redes para ver o que está acontecendo, do que pode despertar, ou acaba sendo mais colaboração com as próprias plataformas? A gente realiza mais a colaboração com as próprias plataformas, né? E há uma informação que a gente checa sempre quando a plataforma encaminha, né? Mas a maioria das partes, às vezes, sim, é a colaboração com as próprias plataformas. Ao longo dessa conversa ficou bem claro qual que é o limite que o CyberLab tem na produção de inteligência para abastecer as polícias, que no fim das contas é quem vai agir de fato. Mas você acabou de mencionar que em alguns momentos encontrar a pessoa que porventura pode cometer aquele ato ilícito é feito em regime de urgência. Com que urgência a gente está falando? É uma questão de dias, é uma questão de horas? Qual que é a emergência? Horas. Inclusive as plataformas, elas entendem, né? Quando você faz um pedido para a plataforma digital, olha, plataforma, eu quero saber quem é o usuário Elton. A plataforma vai ter os dias para responder, mas quando envolve um risco à vida, a integridade de outra pessoa, a própria plataforma, a gente pede a plataforma em regime de urgência e eles têm um campo de emergencial para essa situação, e eles respondem em horas, né? E se não respondem em horas, a gente reitera, fala com o assistente de law enforcement daquela plataforma para que a gente consiga encaminhar a resposta, ter a resposta e chegar na identificação da autoria. Então, é questão de horas e para o nosso time, às vezes não tem final de semana, não tem feriado, não tem noite. Quando chega um proativo desse, todo mundo se reúne para poder chegar nessa autoria. Teve alguma situação em que o trabalho de vocês, essa atuação emergencial, foi crucial para evitar um tipo de ação que poderia ser super danosa para a sociedade e vocês conseguiram comprovar isso de alguma forma? Ou seja, aquele indivíduo estava prestes a cometer um atentado, ele estava com um planejamento muito acentuado. Teve alguma situação assim? Tiveram algumas situações assim. A gente não pode, né, falar especificamente de cada caso, porque existe algo na literatura de ataques às escolas e crimes de ódio chamado efeito copycat, que é a gamificação daquele ato, né? Poxa, o Paulo não conseguiu, mas a história do Paulo é essa, eu vou continuar a história do Paulo. Eu, Elton, vou continuar a história do Paulo, eu vou fazer um ataque naqueles moldes. Então, essa gamificação, esse efeito copycat, ele existe, né? Então, e a gente não divulga especificamente os casos, as histórias ou o planejamento, mas eu posso afirmar que já conseguimos, né, junto com outras polícias, passar um reporte para as polícias, a polícia realizar a apreensão de carta suicida, com mapa de escola, com machadinha, faca, máscara nazista na casa do indivíduo. Então, quando a polícia dá o feedback para a gente vê que conseguiu salvar vidas, isso para a gente não tem preço. Paulo, e aproveitando que a gente está encaminhando para o final dessa entrevista, que foi ótima e ajudou a gente a esclarecer várias questões importantes, o que mais que você acha que o público deveria saber sobre o CyberLab? Para além, né, desse combate ao GatoNet.
já até apontando, Diogo, não só, né, a gente tem diversos núcleos aqui, o núcleo de operações de combate à pirataria digital, então nós temos nosso núcleo de operações de combate ao extremismo juvenil, né, e temos núcleo de combate a fraudes também, né, que a gente dá apoio para as polícias civis nas articulações de operação de combate a fraudes digitais na internet. Então, às vezes a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul precisa conversar com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul para uma operação, realizar levantamento de alvos, que é identificar alguns alvos dentro de diversos sistemas que às vezes aquela polícia não consegue ter acesso. Nós conseguimos fazer a integração entre as diversas polícias civis para identificação de alvos, para poder entender aquele conglomerado gigantesco de dados também, para poder chegar na autoria. Então, nós damos apoio para as polícias civis nos combates a fraudes digitais, em casos específicos, né? E fazemos a integração entre as polícias para esse ponto. Além de que a gente também consegue dar o apoio para as polícias civis na questão dos criptoativos, né? No rastreamento de criptoativos. Temos um núcleo aqui só de operações de criptoativos, onde consegue ajudar as polícias civis a realizarem os rastreios de criptoativos quando eles estão envolvidos em crimes digitais. Nós tivemos recentemente 2 operações que a gente acabou dando apoio, e foi para o GAECO do Ceará e para o GAECO de Santa Catarina, que a gente conseguiu, nossos analistas foram para os estados e conseguiram ajudar nas buscas, ajudar nos rastreios de criptoativos. Então, além de todas essas atividades contra o GatoNet, pirataria digital online, a gente consegue atuar de diversas maneiras, seja no combate ao extremismo juvenil, acompanhando e protegendo a comunidade escolar, no apoio às polícias civis no combate às fraudes e no apoio às polícias no rastreamento de criptoativos. Diogo, ainda bem que o papo foi bom, né? Porque eu acho que a gente vai voltar a receber o Paulo por aqui, já que ele lida com 2 assuntos que não param de ser tratados aqui em Deu Tilt, que é Bitcoin e todos os criptoativos e todo esse ecossistema e fraudes digitais, que é algo sobre o qual a gente não para de conversar por aqui. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado mesmo pelos esclarecimentos. Já fica aqui o convite para as próximas vezes. Com certeza, Paulo, você vai precisar voltar. A gente super agradece as explicações. Acho que eu entendi e aprendi bastante com a sua entrevista e acho que é importante levar essa mensagem para o público mais amplo. Muito obrigado de novo, Paulo. Obrigado, Elton. Obrigado, Diogo. Obrigado, equipe do Deu Tilt, equipe da UOL. A gente fica feliz em mostrar o nosso trabalho, mostrar como que a gente realiza esse trabalho e mostrar que a gente consegue dar o suporte para diversas polícias, para diversas entidades atuando na repressão a crimes digitais. Contem conosco, podem contar comigo para futuras entrevistas. Bom, pessoal, isso daqui foi o Paulo Benelli, coordenador do Laboratório de Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortis. E esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais!